Iniciando a gravação. É, Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais essa mesa neste congresso que é uma verdadeira festival em comemoração aos 80 anos desta universidade tão tradicional e tão querida entre as famílias e povos da Bahia e do Brasil. É uma satisfação estarmos aqui na mesa intitulada TAI em Debate, PGD versus SPGD, Gestão por Metas ou Construção Coletiva. Essa mesa propõe uma análise comparativa entre o Programa de Gestão e Desempenho, PGD, instituído no âmbito da Administração Pública Federal, e o Sistema de Planejamento e Gestão do Desempenho, SPGD, conforme formulado pela FASUBRA, no contexto das instituições federais de ensino. O debate parte da compreensão do PGD como instrumento de gestão orientado e resultados, centrado na pactuação de entregas, metas e mensuração de desempenho individual e coletivo, com forte ênfase na produção e na flexibilização das formas de trabalho, especialmente por meio do teletrabalho. Em contraste, o SPGD da FASUBRA é apresentado como uma proposta sistêmica e estruturante que integra planejamento institucional, desenvolvimento na carreira, avaliação de desempenho, dimensionamento da força de trabalho e políticas de capacitação. Fundamentado no plano de carreira, cargos técnicos administrativos em educação, o PCTAI, e articulado aos projetos institucionais das universidades, o SPGD enfatiza o caráter pedagógico, participativo e prospectivo da gestão de desempenho, promovendo a construção coletiva de metas, o diagnóstico institucional e a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. A comparação evidencia diferenças substantivas entre os modelos. Enquanto o PGD opera como um instrumento de gestão com foco na mensuração de entregas e eficiência operacional, o SPGD propõe uma abordagem integrada e democrática, orientada ao desenvolvimento institucional e dos trabalhadores, a valorização da participação da comunidade acadêmica e a articulação entre desempenho, condições de trabalho e projeto institucional. Serão discutidos ainda os limites de uma abordagem centrada no produtivismo e na individualização do desempenho, em contraste com a perspectiva defendida pela FASUBRA, que compreende a avaliação como parte de um processo formativo e coletivo. A mesa pretende, assim, contribuir para o aprofundamento do debate sobre modelos de gestão no setor público, problematizando as tensões entre eficiência, participação, valorização do trabalho e compromisso com a função social das instituições públicas de ensino. E para desenvolver este trabalho aqui, nós temos uma equipe de peso. Trazemos aqui para discutir isso o Lindomar Luiz de Souza Paixão, que é bacharel em administração pela Universidade do Estado da Bahia e mestre em planejamento territorial e desenvolvimento social pela UXAL. Tem experiência na área de administração com ênfase em administração pública, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão documental, gestão do conhecimento, gerenciamento eletrônico de documentos, gestão e análise de processos, gestão de projetos, estudo de mercado, orçamento público, qualidade total no setor público e gestão de pessoas. Essa vivência prática na implementação de sistemas e ferramentas de gestão, aliada à sua formação acadêmica focada em desenvolvimento territorial, confere a Lindomar uma visão integrada entre eficiência operacional e as dimensões sociais e territoriais das políticas públicas, contribuindo para a reflexão crítica sobre os modelos de gestão de desempenho e disputa. Também contaremos nessa mesa de hoje com Luiz Osório Rocha dos Santos, servidor técnico administrativo em educação, aposentado da Universidade Federal de Pelotas. Luiz Osório é economista, especialista em administração universitária e mestre em educação, com ampla experiência em planejamento, gestão e desenvolvimento institucional nas universidades federais. Ao longo de sua carreira, exerceu cargos estratégicos como pró-reitor administrativo da UFPEL, pró-reitor de planejamento, desenvolvimento e avaliação na Unipampa e pró-reitor de planejamento e desenvolvimento da UFPEL, além de coordenar a Comissão de Planejamento e Avaliação da FORPLAD. Sua atuação também se destaca pela participação na construção dos principais planos de carreira dos técnicos administrativos em educação, especialmente como integrante do grupo de trabalho de carreira da FASUBRA,
por mais de 2 décadas, contribuindo para a elaboração do PCSBV, do PUCRCE e do PCCTAI. Sua experiência oferece uma perspectiva histórica e estratégica sobre planejamento institucional, avaliação de desempenho e construção coletiva das políticas de gestão nas universidades públicas. E não menos importante, temos também o Luiz Fernando Santos Bandeira, assistente de administração da UFBA. Luiz reúne sólida trajetória na gestão universitária e na formulação de políticas voltadas à carreira dos técnicos administrativos em educação. Graduado em Engenharia Civil, especialista em gestão de processos universitários e mestre em estudos interdisciplinares sobre a universidade, atua como chefe do pavilhão de aulas Reitor Felipe Serpa, o PAF1, integra grupo de trabalho do reconhecimento de saberes e competências, da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira do MEC e exerce suplência da Direção Nacional da FASUBRA. Sua atuação articula gestão institucional, planejamento e desenvolvimento da carreira do STAI, contribuindo diretamente para o debate sobre modelos de avaliação e gestão do desempenho nas universidades federais. Então é com essa equipe de peso que vamos dar seguimento a essa mesa, começando por Lindomar. A bola está com você, Lindomar. Sigamos. Boa tarde a todos e todas e todos. É com muita alegria que a gente está aqui novamente para poder falar, né, sobre o PGD, sobre esse programa de gestão, esse programa que já vem há algum tempo sendo alvo de discussões, né, tanto em âmbito federal quanto na universidade, né, na Universidade Federal da Bahia, já há algum tempo, né, inclusive eu participei agora, já tinha participado da primeira comissão, mas como suplente, e agora como titular dessa segunda comissão, novamente uma tentativa de elaborar, né, um programa próprio da universidade, né, para a implantação do PGD na UFBA. Né. O PGD, na verdade, eu costumo dizer que é um nome novo, né, uma sigla, na verdade, né, na verdade, nem o nome é novo, mas é uma sistemática que tem uma capa, vamos dizer assim, nova, para representar algo que já é antigo, né, algo que já existe nas organizações há muito tempo. Né, ao longo do tempo, a gente teve diversos formatos com outros nomes, mas o PGD é mais uma tentativa de você implantar nas instituições públicas um modelo, né, de gestão, principalmente no que tange ao controle da produtividade individual, né, do trabalhador, né, de você mensurar de alguma forma o desempenho, né, destas pessoas. O que, na verdade, foi concebido lá no governo, né, no governo de Bolsonaro, na gestão também, né, naquela gestão de Paulo Guedes, daquele movimento, né, que houve no sentido de, vamos dizer assim, segundo eles, né, enxugar a máquina pública, tornar a máquina pública mais eficiente na concepção deles, né. Mas, assim, eles também não trouxeram algo de novo ou algo que fosse algo radical no sentido claro que há por trás, né, da iniciativa da criação do PGD um pensamento neoliberal,
Mas, como eu disse, os programas de gestão de desempenho, eles são discussões antigas, né, inclusive que remontam até na discussão da implantação do PCCETAI, né? Então, sempre se falou sobre avaliação, sobre mensuração de desempenho, sobre dentro das organizações públicas, inclusive dentro das universidades, né? Só que, assim, como é um programa que ele é formatado, né, ele é formatado em nível macro, né, em nível pensando a organização pública como, vamos dizer assim, como um todo, não é? Sem vislumbrar as especificidades, né? Então é preciso ter cuidado para que a gente não cometa distorções, né? Distorções, né, na implantação desse programa, não é que para mim, né, porque assim, se a gente pegar os documentos normativos que estabelecem, que criam o PGD, são documentos muito, vamos dizer assim, simplificados, não é? Ele não detalha, não esmiuça, ele não estabelece grandes, diversos parâmetros ou diretrizes a serem seguidos na implantação do PGD. Então, ele só dá diretrizes gerais. Então, se ele dá diretrizes gerais, ele deixa em aberto que cada instituição possa, não é, formatar este programa de acordo com a sua realidade, né, e as suas necessidades. Então, eu acho isso algo positivo. Né? Eu não vejo de forma negativa nenhum movimento no sentido de... por quê? Porque a gente pode, claro, se a gente pode olhar por duas óticas. Uma, na ótica de que a gente vai implantar um programa de gestão de desempenho no sentido de mensurar o trabalho, né, feito pelo servidor, no sentido de controlar o servidor, até mesmo de punir o servidor, se ele não tiver a produtividade que se espera. Esta é uma visão. Mas também a gente pode ter outra visão, no sentido de reconhecer um trabalho que é feito e que muitas vezes não é reconhecido, porque não é visto. Não é? Porque não é visto. Então, se a gente puder utilizar qualquer programa de gestão de desempenho, né, seja o PGD ou outro que seja implantado nas instituições públicas, para reconhecer o trabalho do servidor, para melhorar a capacitação e a formação do servidor, né, para que ele possa, claro, né, contribuir cada vez mais para o desenvolvimento das instituições da sociedade, eu acho extremamente positivo. Eu acho que a gente precisa olhar por esse aspecto, né? Entender que sim, se há esse movimento de implantação de um programa de gestão de desempenho e que a gente utiliza esse programa em benefício das instituições públicas e da própria carreira dos servidores, né? Então eu vejo desta forma. Então a estrutura do PGD ela é muito simplificada, né? Ela é muito simplificada, ela traz a questão, né? O que ela tenta, vamos dizer assim, tornar algo que é já uma nomenclatura que já vem de outros programas, que não é do próprio PGD, que é a concepção de entregas, né? E de você ter planos de trabalhos individuais, onde você possa não apenas estar mensurando a produção de determinados setores ou de determinados órgãos, mas do próprio, como eu falei, do próprio desempenho individual do servidor. Então, isso está embutido no PGD. E também traz a questão de você ter, né, a modalidade presencial, né, a modalidade do teletrabalho e a modalidade que seria híbrida, né? Então, e aí a gente tem, né, claro, uma demanda muito grande e um interesse muito grande dos servidores no que tange a esta modalidade do PGD, né, do teletrabalho, né, onde você pode estar desempenhando, né, suas atividades ou parte das suas atividades, da sua carga horária de trabalho, não é, fora das instalações, né, da administração pública, né, flexibilizando, né, esta presencialidade. Né? A gente sabe que, assim, eu acho que
já existe um movimento, né, que não é do PGD, né, e a gente fala de teletrabalho, essa discussão do teletrabalho é anterior ao PGD, então já se fala sobre flexibilização do trabalho, e em diversas, o próprio turno contínuo, não é um mecanismo de flexibilização da jornada do trabalho. Então, assim, a flexibilização, as ferramentas de flexibilização do trabalho, não é, e do controle de frequência, elas já vêm sendo discutidas e implantadas na administração pública já há algum tempo, não é? Inclusive na administração pública brasileira. Então, assim, eu acho que é importante também que as discussões do PGD, já que ele traz embutido nele também porque independente do teletrabalho ou do trabalho presencial, o PGD também traz como característica, né, você ter a substituição, né, do controle de frequência, né, mesmo na presencialidade, pelo controle de entregas, de produtividade. Que eu acho que você tem aí uma substituição, porque o controle da frequência, ele nada mais é do que um instrumento de controle coercitivo, né, de você mensurar se o servidor está ali naquele espaço e se chegou em determinado horário, se saiu em determinado horário, independente de ele estar produzindo ou não. Então, eu acho que a partir do momento que, claro, que em diversos momentos é importante a presença do servidor naquele ambiente, por diversos motivos, inclusive pelo motivo que eu acho que é importantíssimo, que é da socialização, da criação do sentimento de pertencimento àquele espaço, mas independente disso, o mais importante é o envolvimento do servidor naquele trabalho que ele está sendo realizado, o comprometimento, o engajamento, e, consequentemente, o resultado disso vai ser as tão famosas entregas e a produtividade, né? Então, assim, eu acho que é importante, né, incluir o PGD e não deixar a discussão do PGD isolada, mas dentro de um contexto de discussões sobre as formas de organização do trabalho na universidade, além disso, as formas de organização do trabalho na universidade, a mensuração e a visibilidade do trabalho do técnico na universidade, o reconhecimento deste trabalho, inclusive eu acho que PGD e RSC estão envoltos ali dentro de discussões de temáticas, vamos dizer assim, que dialogam diretamente entre si, né? Quando a gente fala de reconhecimento de saberes e competências, quando a gente fala de desempenho, aí a gente vai falar sobre capacitação, aí a gente vai falar sobre qualificação, então tudo faz parte do mesmo pacote, vamos dizer assim. Então eu acho que a gente não pode discutir isso de forma isolada, e eu acho que a gente deve, né, aproveitar esta oportunidade, onde essas temáticas estão fortes, estão na ordem do dia, para que a gente faça uma discussão dentro da universidade e fora da universidade a nível nacional, né, e aí na FASUBRA, e a FASUBRA já está fazendo isso, sobre as formas de organização, as novas formas de organização do trabalho do técnico na universidade. Eu acho que é importantíssimo a gente não pensar PGD de forma isolada, mas é isso. PGD, como eu falei, para concluir e para passar a fala para Fernando, parece algo novo, tem uma roupagem nova, mas nada mais é do que um instrumento para mensurar
o trabalho que é feito, né, vamos dizer assim, diariamente, né, rotineiramente, e sendo utilizado, né, como ferramenta de controle deste trabalho, em substituição ao controle da frequência, ao controle apenas da presencialidade do servidor, né? Imbuído, né, adicionado a isso, a gente tem, né, o teletrabalho, que é uma das modalidades do PGD, né? Então é isso. E aí eu passo para o Fernando e depois eu posso voltar para continuar a discussão. Obrigado. Vou passar para o Patrick, para ele fazer um encaminhamento. Bom, então, muito obrigado, Lindomar. A nossa prata da casa sempre dando um show. Agora com a palavra, Luiz Osório. Por favor, Luiz, vamos lá? Vamos lá. Bem, colegas, Patrick, querido amigo Nando, Lindomar, prazer estar aqui. Saúdo a todos os que nos ouvem, a todas os que nos ouvem, a todos que nos ouvem e nos veem, né, nesse momento em que a UFBA realiza o congresso, em que traz temas de extrema relevância para todos nós, né? Então, eu vou fazer uma abordagem a respeito da questão do sistema de planejamento e gestão de desempenho, que tem uma história que eu vou contar um pouquinho, mas o que importa fundamentalmente é o que ele propõe, né? A partir da carreira que nós conquistamos em 2005, né? Especialmente esse é o marco pela Lei 11.091. Gostaria, Patrick, de te pedir a gentileza, se tu puder ir passando os slides para nós, para que nós possamos, então, ir fazendo as observações que complementam os slides, tá certo? Então, veja, nós vamos falar de um sistema de planejamento e gestão de desempenho que ele está intimamente vinculado à carreira. Pode passar o seguinte. Então, veja, nós conquistamos uma carreira em 2005 que ela é produto de um processo de elaboração que vem desde a década de 80. Então, nós conquistamos, o PCCETAI foi o terceiro plano de carreira que nós conquistamos. O primeiro foi o PCSBV, que era das fundações. Depois veio o PUCRES em 87, né, que era das autarquias e das fundações. E, finalmente, nós tivemos o PCCETAI, agora feito uma reformulação mais recentemente, né? Então, é sobre os princípios do PCCETAI que nós nos debruçamos, porque havia uma grande angústia de todos nós que criamos, né, esse plano, porque, registre-se, os planos de carreira que a FASUBRA conquistou, elas foram basicamente propostos pela FASUBRA. As negociações com todos os governos sempre se deram em cima de propostas da federação. O governo, a não ser em casos absolutamente pontuais, não tinha propostas de carreira. E nós, por um trabalho extremamente denso que começou na gestão da Vânia Galvão, na FASUBRA, nós começamos a trabalhar a ideia da carreira como a principal pauta de reivindicação e uma pauta aglutinadora, né, dos interesses, aspirações dos técnicos administrativos das universidades. Pode passar, por favor. Bem, então vejam, o que nós temos como dispositivos legais que a gente, que são os princípios que a gente nos problematizam, esses princípios, na verdade. Eles nos colocam um desafio, né? Então, que princípios nós temos na carreira? Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional. Então, a carreira se vincula ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional. Ela também vincula o desenvolvimento dos servidores aos objetivos institucionais. Então, é preciso que a gente tenha clareza de que qualquer formação que o servidor faça dentro da instituição, ele tem que ter a ver com os objetivos da instituição. E nós sabemos que isso é um grande desafio porque se a instituição não estiver preparada para isso,
como a questão do desenvolvimento em termos de qualificação do servidor, ela impacta financeiramente, se a instituição não se organiza para oferecer, o servidor busca por si só, e aí a questão do vínculo ele fica prejudicado, né? A avaliação de desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico realizado mediante critérios decorrentes dos objetivos, e aí eu reforço, e metas institucionais, e trabalhando a ideia do caráter coletivo do trabalho, né, que é um grande desafio hoje, especialmente com a chegada do teletrabalho, né, e as expectativas dos usuários. Pode passar adiante. Então, esse conjunto de princípios, na verdade, eles são princípios que, se nós olharmos a realidade das instituições, e pelo menos esse foi o nosso olhar quando nós começamos a discutir isso, eles representam uma lacuna, porque nós implantamos muitas coisas da carreira, mas muitas coisas também ficaram para trás, especialmente a questão dos princípios, elas ficaram para trás, elas não foram implantadas de pleno nas universidades, né? Então, a nossa preocupação era ter uma alternativa que conseguisse, na prática, articular planejamento institucional com desenvolvimento e avaliação dos servidores, né, de forma coerente com a carreira, né? Então, se nós tínhamos uma carreira que, lembremos, a carreira dos técnicos, ela, ao longo dos anos de trabalho que o GT Carreira teve na Fazubra, junto com a direção da Fazubra, ele foi de uma maneira gradativa, persistente e crescente, compreendendo o papel do trabalhador de educação na universidade e trabalhando a ideia de que todo o processo de desenvolvimento desse trabalhador precisava estar vinculado aos objetivos institucionais. A Fazubra sempre defendeu a ideia de que nós deveríamos ter, necessariamente, em cada instituição, um plano de desenvolvimento, que acabou sendo chamado de PDI, né? E que ele veio através do sistema Sinais, que, na verdade, não foi alguma coisa que esperávamos nós, as universidades, tivessem decidido ter, né? Muitas já tinham, inclusive, mas a obrigatoriedade veio pelo sistema Sinais, né? Então, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, a partir da ideia que está colocada no nosso plano de carreira, de vínculo entre plano de desenvolvimento e desenvolvimento dos servidores, nós nos sentimos provocados a fazer com que alguma coisa fosse apresentada, porque nós, na nossa percepção, ou alguém propunha isso, né, e que essa articulação se desse numa proposta objetiva, ou nada iria acontecer, porque a gente não está tratando de matéria simples, né? É uma matéria bastante complexa, porque envolve avaliação, e a avaliação por si só é uma matéria complexa. Adiante, por favor. Bom, então, o que aconteceu? Eu devo dizer que eu tenho, pessoalmente, 2 envolvimentos nesse processo, né? O primeiro envolvimento foi em 1989, quando nós concebemos a ideia de avaliação com pactuação prévia e com caráter pedagógico. Isso nós fizemos quando nós estávamos na gestão da UFPELA, que foi de 89 até 93. Porque nós tínhamos essa discussão no movimento, que ao mesmo tempo que eu participava da gestão da universidade, e eu tinha sob minha coordenação a área de desenvolvimento pessoal, eu participava também do GT da Fazubra, de carreira. Então, essa questão de nós termos um sistema de avaliação que fosse capaz de ter caráter pedagógico, que ele fosse, antes de qualquer coisa, algo que pudesse ser um espaço de aprendizagem, não simplesmente um espaço de verificação de desempenho, né? Então, nós começamos a pensar isso, que nós deveríamos, e aí eu já estava, né, na Unipampa, lá em 2011, e nós tínhamos um grupo de trabalho muito ativo lá, que cuidava dessa parte de desenvolvimento de pessoal, e nós começamos a nos provocar a respeito do que a universidade poderia fazer para que nós tivéssemos, então, um sistema que nos garantisse a conexão entre o plano de desenvolvimento institucional e esses elementos que estão colocados na Lei 11.091. Então, nós criamos lá um sistema que depois, agora, mais recentemente, a Fazubra entendeu que deveria aproveitar essa criação de 2011 da Unipampa e trazer para o âmbito dos técnicos, porque entendeu que isso respondia àquilo que estava
na carreira e que ainda é uma lacuna que nós precisamos preencher. Veja, nós não estamos falando de algo que foi resolvido, nós estamos falando de soluções que estão no espectro do debate geral. Por favor, pode passar. Bom, então, o que é o sistema de planejamento e gestão de desempenho? Pode passar. Então, é um processo que toma o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional, como referência para, de maneira informada e participativa. Quando nós falamos de maneira informada e participativa, nós estamos querendo dizer que é preciso que os atores que se envolvem nesse processo tenham condição de compreender o que diz o PDI. Porque é extremamente importante que a gente tenha clareza de que é preciso que as pessoas compreendam qual é o rumo que a universidade está tomando, quais são as suas opções, quais são as suas estratégias em ensino, pesquisa, extensão, inovação, etc., etc., e administração e tudo mais. Então, é preciso que se tenha consciência disso para se poder ter uma participação efetiva. Então, a participação efetiva ela só se dá efetivamente quando, sendo redundante, né, quando essa participação é informada, né? E envolve a questão da organização do trabalho coletivo e individual dos servidores, né, com vista ao desenvolvimento destes servidores e ao alcance dos objetivos nacionais. Então, a ideia é a gente fazer esse casamento entre o PDI e esses elementos todos, que são, poderíamos chamar de diretrizes de organização do trabalho, que permitiria esse processo ser algo próximo daquilo que nós pregamos e escrevemos na Lei 11.091. Adiante, por favor. Bom, então, os pressupostos do SPGD, né? Alinhamento ao PCCETAI é o primeiro. Então, nós temos que nos alinhar com aquilo que está posto lá, especialmente na questão dos princípios, né? Então, eleger a equipe como espaço de planejamento, pactuação, execução e acompanhamento de definições sobre o teletrabalho, fortalecendo o trabalho coletivo. Vejam vocês o seguinte, ó, que o teletrabalho ele é um grande desafio para quem pensa em trabalho coletivo, né? Grande desafio. E todos nós sabemos que isso nas universidades tem se mostrado como um processo de esvaziamento dos espaços institucionais, e o diálogo se torna mais difícil, né? Tratamento isonômico aos servidores, o que significa isso? De tratar a todos, né, com isonomia, significando dizer que a todos deve ser cobrada a responsabilidade que tem como servidores públicos, e também pensando na equalização do trabalho, porque se nós trazemos a questão de organização do trabalho para espaço coletivo, nós vamos necessariamente ter que adotar o critério da equalização. Nós não podemos jogar sobre os ombros do servidor A uma carga de trabalho sobre-humana e jogar sobre o servidor B quase nada. Então, isso nos espaços coletivos é muito mais fácil de equacionar do que numa relação com chefia, onde não raro as relações interpessoais são bastante influentes. Então, a equalização do trabalho nos espaços coletivos, elas são muito mais eficazes do que se nós deixarmos isso numa relação vertical de poder, né? E contribuir para fortalecer a identidade dos servidores como profissionais de educação. Não é possível construir a identidade de servidor como profissional de educação se ele não tiver clareza de o que é a universidade, para onde que ela vai, quais são os seus compromissos, o que ela está fazendo para cumprir esses compromissos e qual o papel que cada um de nós tem nesse fazer. Adiante, por favor. Bom, então, alguns entendimentos de partida para o SPGD é o seguinte, olha, existem planos nas universidades, né? Nós temos, concretamente, podemos dizer até, separando, mas na verdade isso tudo precisa ficar junto, toda administração tem um programa aprovado nas urnas, nenhum candidato a reitor se joga em processo eleitoral sem que ele tenha uma proposta para a comunidade, né? Então ele tem um programa de gestão, né? Assim como um programa eleitoral, digamos assim, assim como todas as universidades têm que ter PDI, isso é obrigado por lei. Não se consegue fazer avaliação de forma, digamos assim, abrangente, né, olhando todo da instituição, se os cursos não tiverem essa vinculação com o PDI. Então, é preciso que os PDIs existam, isso é obrigado a existir, né? Então, todos temos que ter. Só volta, por gentileza, tá? Então,
E toda administração precisa ter o plano de gestão. Quer dizer, no momento que ganhou a eleição, tem que montar o plano de gestão, e nesse plano de gestão, necessariamente, o PDI deve estar incluso, porque a gestão deve ter a obrigação primária de implementar o PDI, que não é um projeto de administração, é um projeto da universidade, né? Que, como não tem outro jeito de ser, ele foi criado numa determinada gestão, né? Adiante. Mas é da universidade. Então, havendo um PDI que espera-se ser democrático, né, nós já tivemos histórias que teve instituição que contratou empresa para fazer PDI, mas o PDI é um programa que ele precisa, objetivamente, é um plano que ele precisa ser construído pela comunidade acadêmica, né, e com participação da comunidade externa. Então, se temos um PDI, precisamos ter estratégias para executá-lo, né? Então, estar incluído nos compromissos da administração, quer dizer, é preciso que nós tenhamos isso claro, o PDI tem que estar nos compromissos da administração, o PDI tem que estar capilarizado em toda a instituição, quer dizer, a instituição precisa conhecer e cada área precisa saber quais são as suas responsabilidades para que os objetivos do PDI sejam alcançados. Porque não adianta fazer PDI se nós não tivermos quem execute. É preciso que nós tenhamos a instituição preparada em todas as suas instâncias para assumir as suas responsabilidades de execução do PDI. E os servidores precisam ter consciência da relevância dos seus fazeres para que esses objetivos sejam alcançados. Adiante. Bem, então, os objetivos do SPGD, né? Promover a participação efetiva dos servidores na construção do PDI, porque se eu trabalho com a ideia de que as equipes de trabalho são o grande núcleo para efeito de planejamento das atividades dos setores e dos trabalhadores, obviamente que isso tudo orientado por um plano geral que é definido pela comunidade, nós conseguimos fazer com que os servidores tenham participação efetiva. E o reforço do PDI como orientador, quer dizer, não há possibilidade de se fazer esse trabalho nas equipes se nós não olharmos para o PDI e identificarmos nele as nossas responsabilidades para os alcances dos objetivos, né? Então, propiciar a definição partilhada de objetivos e de organização do trabalho, fortalecendo o trabalho coletivo. Então, se nós somos um grupo de trabalho, uma equipe que tem uma responsabilidade de fazer com que determinado objetivo avance, nós temos que organizar o trabalho entre nós e temos que dividir as tarefas entre nós para que a gente consiga fazer com que isso vá adiante. E essa divisão de tarefas, objetivamente, sendo feita num ambiente coletivo, ela cria a possibilidade de que todos os servidores partilhem responsabilidades semelhantes, dividindo apenas em quem vai fazer o quê e quem vai fazer com quem, de tal maneira que nós consigamos fazer com que o trabalho seja efetivamente coletivo, desde a decisão tomada a partir dos parâmetros estabelecidos no projeto institucional, que temos todos responsabilidade de conhecê-lo, de participar da sua elaboração, e agora cai no nosso colo a responsabilidade de executá-lo. E nós todos sabemos que a ideia de planeja quem faz, que é trazida pelo Matos, é extremamente relevante, porque nós precisamos participar de todo o processo. E nós vamos fazer aquilo que planejamos. Isso nos fortalece enquanto sujeitos nesse processo. Nos dá a ideia exatamente de que é possível que nós tenhamos uma participação informada e responsável a respeito disso, né? E ter uma pactuação prévia com ponto de partida. Quer dizer, não é possível que a gente trabalhe sem que as pactuações sejam feitas e que todo mundo saiba o que esperar de todo mundo. Porque se formos pensar em qualquer tipo de avaliação, tu tem que partir da premissa de que todo trabalhador, para ser avaliado, ele tem que saber o que se espera dele e tem que ter pactuado isso antes. Então, vamos adiante. Bom, quais são os objetivos do SPGD, né? Promover o desenvolvimento das pessoas a partir do PDI. Se eu conecto tudo isso num sistema só, eu tenho possibilidade de identificar quais são as carências de capacitação, quais são as dificuldades que eu tenho de estruturas de trabalho, por exemplo, né? Quais são as dificuldades relacionais que eu tenho nos grupos, então eu posso identificar isso e a partir, objetivamente, do fazer do trabalhador, o grupo define o que precisa ser provido de competências para o servidor poder fazer o seu trabalho, né? Então, à medida em que ele sistematicamente está se aperfeiçoando, voltado para a execução de objetivos e metas, fica óbvio que isso contribui para a efetividade institucional, porque nós estamos fazendo com que o nosso desenvolvimento tenha vínculo e seja provocado pelas demandas que a instituição tem, né?
Contribuir para o cumprimento do princípio da publicidade. O que acontece? Esse sistema de planejamento, ele precisa de um software que tudo lá seja registrado. Assim como é registrado o PDI, todas as equipes registram lá os seus planos de atividade e tudo mais, as ações, os objetivos que são de sua responsabilidade, as ações, como é que se organiza o trabalho nessas equipes, e tudo é registrado num sistema informatizado. E esse sistema informatizado, as pessoas lá têm acesso para fazer, os coordenadores de grupo têm acesso, cada trabalhador tem acesso para colocar as suas observações que sejam relevantes para o processo, e uma parte disso é visível ao público, quer dizer, todo mundo sabe quais são as equipes, quem a compõe, quais são os objetivos que estão assumidos por essas equipes e quais são as ações e atividades que serão desenvolvidas e em qual tempo para que se possa fazer o alcance desses objetivos. Bom, e ter acompanhamento como processo capaz de garantir o caráter pedagógico do trabalho e da avaliação. Vocês vejam que quando a gente fala em acompanhamento, na verdade, o desejo nosso é substituir a avaliação pelo acompanhamento. Por que razão? Porque a avaliação ela tem um caráter retrospectivo. Nós olhamos para trás, quer dizer, quando a gente vai avaliar, a gente diz, vamos avaliar o período de 2025, né, janeiro a dezembro. Nós vamos olhar para trás, nós vamos avaliar o que aconteceu em 2025, e nós estamos em 2026. Então, a avaliação ela tem um caráter retrospectivo. Então, o que aconteceu em 2025 não pode ser mais mudado. Consequentemente, aquilo está cristalizado, né? E se nós olharmos a ideia de acompanhamento, é muito diferente. O acompanhamento é em ato. Nós precisamos acompanhar as equipes e o desenvolvimento do trabalho dos servidores e verificar que problemas existem. Existem problemas ou não existem? O problema é de capacitação, o problema é de organização de equipe, o problema é de superestimação de metas, o problema é de colocar objetivos que sejam inexequíveis, quer dizer, isso tudo precisa ser olhado. Porque, vejam, um PDI, ele não se realiza pela gestão da universidade, ele se realiza pelos diferentes atores em diferentes lugares que estão em movimento e comprometidos com o plano. Então, na medida em que nós conseguimos acompanhar isso, nós vamos identificando quais as dificuldades que existem, e essas dificuldades vão sendo mapeadas e necessariamente tem que ter soluções para isso. Porque isso é um compromisso que se assume institucionalmente de todo mundo, né? E ter um processo participativo e informado que permita identificar necessidade de capacitação e ajuste do quadro pessoal. Veja, eu queria dizer mais ainda sobre o acompanhamento, porque ele dá o caráter pedagógico ao processo. Se a avaliação é retrospectiva, ela não tem caráter pedagógico. Agora, se nós fizermos isso em ato, quando está acontecendo, a gente identifica e toma atitudes, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos transformando o processo de trabalho e de relações no trabalho como um processo de aprendizagem para todo mundo. Aprendizagem sobre o PDI, aprendizagem sobre os seus desdobramentos em cada lugar, aprendizagem sobre a forma de estabelecer as estratégias para que a gente consiga definir ações e atividades, as estratégias para que a gente consiga identificar como é que o servidor está se comportando do ponto de vista da sua relação com o seu trabalho, se ele está sendo, digamos assim, ele está sofrendo com essa relação, ele está feliz com essa relação, ele está indicando que ele precisa de apoios para que esse trabalho seja feito de maneira concreta. Então, o acompanhamento, na medida que ele identifica todos esses aspectos, ele tem caráter de aprendizagem. E ele faz com que aquilo que está acontecendo hoje, que não está acontecendo bem, ele seja identificado não um ano depois, mas enquanto está acontecendo. E aí, evidentemente, tudo pode ser reprogramado para frente, né? Bom, pode passar para o slide seguinte, por favor. Então, como é que é o processo do SPGD? De frente. Então, o processo é um sistema absolutamente simples, né? Nós fazemos o planejamento, né? Fazemos a pactuação de tudo que vai ser feito a partir desse planejamento, nós entramos em processo de execução e, posteriormente, nós temos a avaliação e, na verdade, isso é um círculo sem fim, né? Há um processo onde nós planejamos continuamente, nós repactuamos continuamente, a execução está fluindo de maneira contínua e nós avaliamos continuamente isso.
E essa avaliação ela se dá nesse processo de acompanhamento que está presente em todas as fases do processo. Pode ir adiante. E aí, alguns outros elementos, né? Então, nós temos o planejamento, desse planejamento surge o projeto institucional, que é o PDI, surgem planos de gestão ou outros planos, que seriam planos mais setoriais. Mas a universidade tem vários planos, né? Então, esses planos definem objetivos, e definem metas e definem indicadores. É importante, quando eu estava na comissão de planejamento do Forplad, eu participei e coordenei uma comissão que trabalhou durante uns 3 ou 4 anos na elaboração de indicadores para as universidades. Então, nós construímos um grande número de indicadores para que as instituições pudessem olhar para esses indicadores e fazerem as escolhas daqueles indicadores que pudessem ajudar na identificação de estágios onde a universidade estaria em determinada área e para poder fixar objetivos. Então, objetivos que estabelecem metas e que têm indicadores e definem ações, quer dizer, quais são as ações que serão feitas para que a gente consiga atingir os objetivos, né? A definição, a partir daí vem dessas ações, define-se equipe para cuidar dessas ações, né? E nesse processo toda a comunidade deve participar. Veja o seguinte, ó, quando nós estávamos na Unipampa, em 2011, nós não pensamos no SPGD como um processo para os técnicos. Nós pensamos num processo para os servidores das universidades, incluindo todos, docentes e técnicos. Por que razão? Porque, na verdade, o PDI é um projeto da instituição. Sendo um projeto da instituição, ela tem que envolver todos os atores universitários. E, necessariamente, os docentes devem estar dentro desse processo. No caso da FASUBRA, a FASUBRA tem, digamos, autoridade para propor para os técnicos, mas a ideia original era para todos, né? Porque, evidentemente, os professores têm que se envolver, porque não dá para fazer um plano de desenvolvimento institucional e entregar só para os técnicos executarem. Obviamente que não. Toda a comunidade é responsável, ou então esse projeto não vai acontecer. Adiante, por favor. Então, o planejamento, então ele contemplará sempre dimensões, a dimensão institucional, das unidades acadêmicas, a gente chama de unidade de planejamento porque tem unidade acadêmica e administrativa, né? E das equipes de trabalho e, por fim, o individual. Ele chega até o servidor individualmente, a quem cabe, né, a execução de atividades para que as ações sejam desenvolvidas. Adiante. E aí nós temos a pactuação, né? Então, nós temos que trabalhar com a ideia de que nós precisamos pactuar sobre atividades que sejam execuíveis. Porque não adianta a gente fazer pactuação de coisas que não conseguem ser executadas, por dificuldades, né, de falta de pessoal, ou de pessoal que não tem o preparo necessário, né, ou colocar prazos extremamente exíguos para que as coisas sejam feitas, gerando tensões e acabando não tendo efetividade, né? E o caráter da publicidade, que eu já falei aqui, que é a ideia de ter um sistema que ele seja público, no sentido de que todos possam, tanto a comunidade interna quanto a externa, acessar dependendo da decisão da instituição. Então, vejo, na etapa anterior foram definidas as ações. Essas ações vêm para as equipes, que detalham as ações que elas vão fazer para que elas consigam fazer com que a sua parte no objetivo seja atingida. E aí é definido meta e são definidos os indicadores, né? E são definidas as atividades necessárias para que as ações sejam concluídas. E a partir das atividades necessárias, elas são distribuídas pela equipe, para que a equipe, então, consiga, pelo fazer de cada um, em colaboração, fazer com que as ações consigam atingir as metas que estavam propostas e os objetivos mais adiante, correto? Então, cada servidor terá um plano de atividades, cada grupo, cada equipe terá um plano geral. Então, a ideia fundamental é que nós tenhamos responsabilidades distribuídas em toda a instituição, seja na área acadêmica ou administrativa, de quem vai executar o quê no plano de desenvolvimento institucional. Pode passar. Então, feito esse processo, o que nós temos? Nós temos o acompanhamento, que é aquilo que nós falamos que é presente em todo o processo.
nós temos do lado esquerdo ali o plano de atividade e o plano de equipe, que necessariamente o plano de atividade é dos servidores e o plano de equipe é de todos os que compõem a equipe. Isso tem que estar em processo de conversa constante para saber se as atividades estão viáveis de serem executadas ou não, se eventualmente alguma atividade que possa ter algum comprometimento possa levar comprometimento ao plano de equipe, consequentemente fazer com que a ação não seja executada e eventualmente poder isso impactar no objetivo. Então esse processo precisa de um acompanhamento constante. O que é esse acompanhamento? É uma observação sistemática da execução, da avaliação, da repactuação e do replanejamento. Então vocês vejam, no âmbito das equipes, o que nós temos? Nós temos o replanejamento e repactuações, constantemente, porque é importante que se diga que todo o planejamento tem que ser flexível. Não adianta a gente achar que nós temos a autoridade de fazer com que a realidade se adapte àquilo que nós precisamos. O planejamento chamado normativo, ele deixou de existir há muito tempo, porque nós controlamos parcialmente a realidade, e esse parcialmente é um percentual muito pequeno. O Matos dizia que se nós tivermos 30% de nossas ações planejadas, nós estamos muito bem, porque o restante das 70%, nós não vamos fazer nada que venha na contramão do que nós definimos nos 30%. Significa dizer que a instituição, tendo 30% das suas ações planejadas, ela terá um rumo a seguir, e toda a improvisação tenderá a esse rumo previamente estabelecido. Então, a equipe tem que fazer reuniões periódicas e ela vai trabalhar a questão de capacitação, identificar de necessidade de capacitação, condições de trabalho, e ela vai fazer isso de maneira sistemática. É importante dizer que na previsão que fizemos, a repactuação ela requer a validação no âmbito de onde originalmente foram pactuadas. Quer dizer, se algo foi pactuado numa determinada instância institucional, qualquer alteração dessa pactuação, mexendo em objetivos ou metas, isso tem que voltar a essa instância para ser validada. Ela não pode ser definida na equipe, porque a equipe não foi quem definiu as etapas anteriores do PDI. E, enfim, nós temos que ter um registro contínuo do servidor e da sua coordenação sobre o desenvolvimento do plano de atividade. E essa anotação, ela leva necessariamente a identificar pontos críticos, e esses pontos críticos devem ser necessariamente trabalhados. Adiante, por favor. Bom, então os sujeitos, como eu já disse, são todos os servidores, independente da modalidade de trabalho. Seja ela presencial, teletrabalho ou trabalho externo, né? Então, o teletrabalho ele tem modalidades, né, de parcial ou total, mas está dentro do teletrabalho. Vamos adiante. Bom, o que a gente espera, né, e discutimos muito com a Fazubra isso, né, dos resultados desse trabalho. Então, a Fazubra ela debateu bastante isso e entendeu que esse plano ele deveria ser adequado àquilo que a Fazubra precisava ter como instrumento de implantação do PDI, que é um instrumento que a Fazubra sempre defendeu. Então, os resultados esperados seriam implantar os princípios da carreira, aqueles princípios que estão colocados lá na Lei 11.091, né? Especialmente a questão de ter o PDI como base, vincular o desenvolvimento de servidores ao planejamento institucional, ter a ideia de que a avaliação deve ser um processo pedagógico e deve estar calcado nos objetivos institucionais e com atividades previamente pactuadas pelos trabalhadores e pela instituição. Com isso, claramente, nós retiramos daqui a verticalidade da avaliação. A avaliação passa a ser um processo horizontal. Isso é extremamente importante, porque a tendência sempre o avaliador é sempre quem que tem autoridade sobre outra pessoa, e, consequentemente, ela verticaliza, e aí a gente sabe que, muitas vezes, essa avaliação está comprometida por muitos vieses não desejáveis, né? Então, oferecer subsídios para adequação da capacitação, porque se nós estamos trabalhando, olhando para o nosso trabalho, olhando para os objetivos, enxergando os desafios, nós vamos enxergar o que é preciso termos de competência para fazer isso de maneira contínua.
Também nós podemos identificar que as equipes estão insuficientes, então a gente precisa sinalizar que a equipe precisa ser recomposta, né? E, além disso, a gente ter uma possibilidade de olhar para os objetivos e para as metas e verificar se elas são factíveis a partir dos meios que nós dispomos para que a gente consiga avançar, né? Fortalecer o trabalho coletivo, porque se nós temos objetivos comuns a partir do projeto institucional que nós ajudamos a fazer e nós constituímos uma equipe, nós fortalecemos os vínculos entre nós, porque o nosso trabalho é interdependente. O caráter da equipe é uma equipe que cuida de algo que todos os trabalhadores que estão nessa equipe têm a ver com isso. Quer dizer, os coletivos de trabalho eles se formam porque as atividades são conexas e que a contribuição de cada um certamente vai levar a que o objetivo do coletivo seja alcançado. Então, a ideia é que isso fortaleça o trabalho coletivo. E ampliar a consciência dos servidores como profissionais de educação. Quer dizer, se eu faço um trabalho, e veja, se eu faço um trabalho que tem todos esses vínculos, né? Eu tenho vínculo com a participação no projeto institucional, ajudar a definir que universidade que se quer, ajudar a fazer com que os objetivos sejam definidos, ajudar a fazer essa distribuição, essa capilarização por toda a instituição, integrar um grupo de trabalho, que seria uma equipe de trabalho, eu enxergando claramente o que eu estou fazendo e de que maneira o que eu estou fazendo contribui para que a universidade seja o que ela está dizendo que precisa ser no PDI. No momento em que eu faço isso, eu estabeleço um vínculo extremamente forte entre o servidor como profissional de educação. Quer dizer, eu estou aqui para realizar um projeto de interesse público na área de educação. Isso, naturalmente, que fortalece a minha identidade profissional. E isso a FASUBRA tem lutado desde 1984, de que é fazer com que o servidor se reconheça como profissional da educação, mas a partir da apropriação do seu fazer, da ideia de que o servidor seja protagonista do seu fazer e não seja alguém que recebe tarefas para executar coisas que ele não consegue conectar objetivamente com os objetivos do PDI, e ele passa a ser um tarefeiro. Então, eu vou receber uma tarefa que eu não tenho vínculos dessa tarefa com o projeto institucional, porque eu não conheço o projeto institucional, porque eu não tenho uma equipe que tem uma responsabilidade pré-definida. Bom, e então eu vou fazer aquilo com uma atividade absolutamente individual e eu vou passar a ser um tarefeiro que tem que produzir entregas, né? Então, isso, consequentemente, não é um processo educativo, não é um processo de formação contínua dos profissionais de educação. Nós precisamos fazer com que isso aconteça. Nós temos expectativa que essa proposta da FASUBRA ela seja contribuidora para isso, porque a gente sabe que as concepções elaboradas elas têm que entrar em processo de execução para verificar em que elas estão falhas e que podem comprometer o objetivo e a própria existência de um sistema desse. Então, é importante que a gente tenha clareza de que é preciso que a gente experimente isso, né? E eu acho que o espaço que as universidades têm para a implantação de sistema de gestão de desempenho, eu entendo que cabe um processo desse. A universidade pode regular e implantar um processo dessa natureza. É evidente que se nós temos uma equipe que define a organização do trabalho, ela também vai definir o que pode e o que não pode ser feito em teletrabalho, né? Porque se nós queremos fortalecer o trabalho coletivo e existe uma debandada geral na universidade, né, nós temos grandes problemas em relação a isso. Porque o que acontece? Os servidores não se encontram, as discussões coletivas não existem, aquilo que são pautas fundamentais da universidade, que é o seu projeto institucional e para onde ela vai, não está na pauta dos servidores. As tarefas são definidas, regra geral, pelas chefias, e nós acabamos tendo o quê? O trabalho individual cristalizado. É uma tendência, sim, é uma tendência extremamente perigosa. Por quê? Porque a memória da universidade, dos rumos da universidade, fica em cada gestão. Porque são eles que definem as tarefas. Passada aquela gestão, começa-se de novo. E vejam, a universidade é uma instituição milenar, e ela precisa ter uma ideia de que, tendo um projeto institucional, nós temos que ter
uma sequência de patamares a serem atingidos que o projeto institucional diz isso. Então, o projeto institucional é algo que nos exige um olhar de longo prazo. E para que a gente tenha esse olhar de longo prazo, nós temos que ter sujeitos que tenham uma certa permanência e um envolvimento mais forte com isso, sob pena de nós estarmos fazendo planos para ninguém executar. Pode passar, meu amigo. Muito bem. Peço desculpa, mas aqui nós estamos com frio e muita umidade, a minha garganta não aguenta muito. Espero ter contribuído, estamos aí para ouvir o Fernando e depois debatermos se for o caso. Um grande abraço. Muitíssimo obrigado, Luiz Osório, como sempre, carregado com uma didática que esmiuça cada detalhe dos conceitos aqui colocados. E agora, sem mais delongas, também o nosso companheiro Fernando. Fernando, por favor, a bola é com você agora. Patrick, me ajuda a enxergar o Fernando aí, que eu estou enxergando uma tela azul só. Ok. Ali na mesa, Osório. Tá com o microfone fechado, Fernando. Dá um tchau aí para o Osório, que ele tá... Aê. Destrava o microfone e manda bala. Parece que agora foi. Agora foi. Estamos ouvindo. Pronto. Tá com eco ainda. Besteira aqui. Girou? Vamos de novo. Eu apertei alguma coisa errada aqui. Tá? Pronto. O pessoal está ouvindo agora, então? Ah, e agora resolveu aqui. A câmera. Oi? Agora tá Rapaz, é tanta coisa aqui que eu já me perdi todo. Parece que agora foi. Pronto, já se encontrou. Agora, manda ver. Tudo bem. Agora travou. Não estamos te ouvindo. Voltou? Voltou. Pronto, então tá. Eu não posso mexer no telefone. Vou deixar. Tá bom, já entendi. Dessa vez a gente tem que fazer uma arrumação aqui para fazer a transmissão, né? E aí ficou um pouquinho diferente, então a gente vai ter que ficar aqui quase que imóvel para dar certo. Mas eu estava falando o seguinte, eu estava na expectativa grande, né, com essa mesa, porque a gente vem discutindo, né, na universidade já há algum tempo, essa questão das modalidades de trabalho, né? E o PGD, quando ele chegou, né, quando ele apareceu, ele trouxe, né, uma modalidade que os servidores, principalmente os mais novos, né, os que entraram há menos tempo, né, na instituição, eles já vinham fazendo o debate e já vinham com essa ansiedade, né, de tentar viabilizar nas instituições federais formalmente, né, o teletrabalho.
até por causa da pandemia que aconteceu em 2020, a gente teve que fazer uma improvisação, né, que foi o trabalho remoto, e me parece o governo aproveitou, né, naquele momento que realmente tudo estava sendo feito, estava tudo parado, né, e formulou, né, essa proposta de um plano de gestão de desempenho, capturando, né, a proposta do teletrabalho e inserindo isso no plano. E com essa situação, né, os técnicos, nós técnicos, e principalmente o pessoal mais novo, com esse interesse de viabilizar e de continuar trabalhando, né, como estava trabalhando na pandemia em home office, né, começou a almejar a implantação desse plano de gestão de desempenho que trouxe o teletrabalho embutido. Mas a gente terminou não fazendo um debate mais aprofundado sobre os conceitos e os critérios que o plano de gestão de desempenho estava trazendo, porque o foco estava voltado apenas na modalidade do teletrabalho, mas ela estava vinculada a esse plano de gestão de desempenho. E é um plano de gestão que ele foi gestado pensando no serviço público como um todo, e não exatamente, né, e também não tinha por que necessariamente ser, observando as particularidades, né, das instituições de uma forma geral. E a gente sempre está aqui discutindo, as mesas anteriores que a gente participou, a gente tocou nisso, que a instituição federal, as universidades, meu mestre aqui, Osório, citou isso, é uma instituição milenar, ela tem características, ela tem especificidades, né, muito significativas, né? A gente é muito diferente dos outros órgãos do serviço público, das outras unidades, né? Quando a gente trabalha, né, na universidade, a gente circula, a gente percebe, né, essas diferenças. Você tem locais, né, você tem setores onde o funcionamento, a organização, ele é muito parecido com a repartição pública comum, né, e aí sempre eu faço essa ressalva, né, faço essa menção, não é uma questão de dizer que é melhor ou é pior, é uma questão de identificar que é diferente. Então, a maioria, né, das repartições, a maioria dos órgãos do serviço público tem um funcionamento muito bem definido, né, muito bem linear, as atividades são muito repetitivas, faz parte da forma de trabalho desta instituição. As universidades possuem setores que se comportam assim, mas tem vários setores que são completamente diferentes. E aí, só para começar, né, e Osório comentou aqui, né, a gente começou a trabalhar planos de carreira, entendendo que a gente precisava, né, ter essa identidade, precisava fazer essa afirmação enquanto trabalhador, e não foi o governo que fez a proposta, nós que tivemos que ir atrás, porque a maioria, né, dos componentes do governo não compreendem a forma de funcionamento da universidade. A nossa carreira do PUCRIS e a mais recente, né, o PC-CETAI, eu não peguei a primeira que o Osório falou, e eu nem me lembro mais a sigla de tanta letra que tinha, mas eu peguei do PUCRIS para cá, nós chegamos a ter mais de 300 cargos diferentes. Então, a gente, né, tem áreas que vai desde a área lá da agropecuária, da parte mais, né, das ciências biológicas, até a área, né, de pesquisa, né, bem específica, né, passando por tudo isso, a área 1, né, a área 2, e aí vai. Então, não é a mesma coisa quando você vai falar, né, de pensar em gestão e planejamento, quando você está num instituto, como, por exemplo, o Instituto de Matemática, que tem uma forma de se organizar e de planejar suas atividades, e quando você vai para um instituto que é mais ligado à área de artes, como, por exemplo, a Escola de Dança ou a Escola de Belas Artes, né?
Então, claro, você vai ter lá algumas atividades na área administrativa que vão se repetir, mas a forma de planejar e de pensar como aquela unidade vai percorrer, vai desenvolver, né, suas atividades, vai planejar, né, como ela vai se comportar, né, durante os anos, é completamente diferente. Então, a universidade ela tem que englobar toda essa diferença. E o PGD, que foi instituído pelo governo federal, ele é genérico. Ele traz elementos, mas não traz essas especificidades, né, que são importantes para uma instituição tão diferente quanto a nossa, né? E foi por isso que a gente aproveitou o debate quando chegou para aqui, para a UFBA, né, quando os técnicos administrativos fizeram a pressão e queriam, né, que o teletrabalho fosse efetivado, e a única alternativa formal, né, que nós temos ainda é o PGD que foi estabelecido pelo governo. Quando isso aconteceu, a gente trouxe para o debate, né, o SPGD, que é o sistema que a gente está trabalhando na FASUBRA já há algum tempo, tentando fazer essa conexão, e aí o Osório colocou muito bem, né, entre o planejamento institucional, entre todos os conceitos e princípios que nós criamos, no nosso plano de carreira, onde foi necessário a gente afirmar que nós somos trabalhadores em educação, que nossa atividade interfere, né, nos rumos da universidade, que a gente contribui com a formação dos estudantes, né, que tem muito, muito tempo que as nossas atividades deixaram de ser só mecânicas, né? A gente tem um leque muito grande, né, e a gente tentou pegar esse momento de discussão mais uma vez para inserir no debate do plano de desenvolvimento institucional essa parte da gestão que nós, enquanto técnicos, sentimos muita falta, porque é muito visível, né, quando a gente se reúne, que a gente sente que é dos pontos que não é muito valorizado, né? Nós temos lá o tripé, muito conhecido, que a universidade, né, trabalha, que é a ensina, pesquisa, extensão, aí veio a inovação também, mas a gestão que tem essa responsabilidade de agregar e de coesionar tudo isso para que a universidade funcione, né, essa gestão, via de regra, ela não é valorizada, né, ela é deixada em segundo plano. E nós, né, que trabalhadores técnico-administrativos, estamos mais voltados, né, estamos próximos dessa área que é a gestão, nós sentimos muito, né, muito mesmo, a gente tem essa consequência, né, de termos a gestão não tão valorizada quanto as outras atividades institucionais. Então, foi por isso, né, que a gente fez questão de fazer essa comparação, né, entre o PGD e o SPGD, porque o PGD ele traz esse elemento, né, muito... Ele está voltado muito para a produtividade, ele trata de metas e de resultados, né, mas ele não se importa com essa tratativa, né, que realmente o trabalho precisa ser em equipe, ou que a gente tem uma função como trabalhador em educação e que valorizar o trabalho em equipe, ele é bom, ele é necessário, né, que o reforço que a gente precisa ter, que está colocado no nosso plano de carreira, precisa ser observado, porque senão a gente, enquanto categoria, vai ficar enfraquecido. Então, o PGD não traz nenhum desses elementos. Ele pontua lá que você tem que fazer, tem que ter um planejamento, tem que ter colocado lá os objetivos, as metas e os resultados, mas não tem lá a necessidade de uma vinculação com o planejamento institucional, com as metas, né, que a gente deveria estar colocando nos diversos institutos, nas diversas escolas, né, e que vai apontar para onde a universidade vai se encaminhar nos próximos anos, né?
a gente sente também, quando a gente vai discutir o próprio PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que a gente ainda não conseguiu fazer a comunidade participar de fato. É feito ainda muito de uma forma superficial. São poucos colegas, poucos gestores, inclusive, não só colegas técnicos, mas até docentes, como Osório colocou, né, que tem que se envolver a comunidade como um todo. São poucos que realmente participam e que prestam atenção, né, de qual seria o objetivo, como a universidade deveria estar nos próximos 10 anos, o que ela deveria estar entregando para a comunidade, como é que ela deveria estar funcionando para a sua comunidade interna, para os estudantes, quais são os sistemas que precisam ser utilizados. Agora mesmo a gente está nessa confusão com a implementação, né, que teve que ser feito na MAR do sistema do SIGA-A. Né? Se a gente tivesse com um planejamento mais efetivo, tivesse discutindo isso de uma forma mais apropriada, a gente não estaria com a implementação de um sistema tão importante como esse, né, sendo feito quase que a fórceps, né, provocando uma série, né, de problemas para os estudantes, para os técnicos, para os trabalhadores que estão nos colegiados. Eu que sou chefe lá do PAF1 e trabalho muito com a parte de alocação de disciplinas, né, ficou muito confuso, não deu para fazer, né, a implementação da forma mais adequada. Então, era isso que eu queria trazer, né, para fazer essa comparação, né, entre os dois, sabendo que a gente precisa aproveitar um plano de gestão, porque esse é o nosso objetivo, valorizar a gestão. Ao valorizar a gestão, a gente está valorizando o nosso trabalho, o nosso fazer, né? A gente está melhorando, está aumentando a nossa importância enquanto categoria dentro da comunidade universitária e até mesmo, né, reforçando a nossa importância dentro do próprio, nas discussões com o próprio governo federal, né? E isso precisa ser levado em consideração quando nós estamos trabalhando com planos de gestão. Então, não é uma questão, o pessoal falou muito assim, o movimento sindical é contra o PGD, é contra o teletrabalho. A gente não estava contra o teletrabalho. Né? A gente tem uma discussão que não dá para você trabalhar gestão e desempenho sem você trabalhar esses conceitos, né, de equipe, de avaliação como um momento como um momento formativo, né? Não é só uma questão seca, né, de metas, resultados, né, uma coisa simplesmente mecanicista, apenas, né, um resultado imediatista. Tem que ter, né, todo esse conceito envolvido, né? E a forma que a gente está trabalhando na discussão aqui dentro da UFBA é tentando trazer elementos do SPGD, enquanto a gente não tem, né, a gente não tem a organização suficiente para que o SPGD seja a proposta, né, implementada nas instituições federais, que o nosso objetivo enquanto FASUBRA é ver esse sistema efetivamente implementado, né, e pela proposta que Osório trouxe, discorreu, né, nós vemos que não é uma proposta tão simples de implementar, porque exige, né, pactuação, exige comprometimento, exige uma participação, né, muito efetiva, né, da comunidade, da categoria, e a gente está com uma dificuldade grande, principalmente com os concursos mais recentes, de fazer, né, essa interligação com os companheiros que entraram mais recentemente na universidade e os companheiros que já têm mais algum tempo. Então está tendo aí um conflito, né, geracional que a gente está precisando resolver. E talvez até a implementação de um sistema como esse, como o SPGD, seja o caminho para, de novo, né, fazer essa aglutinação e a gente trabalhar a categoria de uma forma mais unificada, né, mais coesa. Então era esse, eu não vou me alongar mais, até porque a gente terminou se atrasando aqui no início, né? Teoricamente, essa mesa estava prevista para terminar 15 horas, mas eu já fiz aqui uma conversa com a nossa monitora, que está ali, assim, me vigiando, cumprindo o horário. Como a gente aqui, coincidentemente, né, foi muito bom, a gente tem uma mesa logo após essa, e essa mesa vai começar às 16, aí eu ganhei mais uns minutinhos aqui, e a gente não vai precisar sair correndo,
desesperado. Então, eu vou encerrar aqui minha fala e vou abrir, né, para os presentes e para os participantes que estão acompanhando nas salas, né, se querem fazer mais alguma pergunta, se a gente pode, né, aprofundar aqui o debate, junto com o meu companheiro Lindomar, que também é companheiro de luta, representante dos técnicos no Conselho Universitário, está nessa labuta aí, tentando fazer a gestão ser valorizada, né, meu mestre Lindomar? Então, vamos nós. Vou passar a palavra de novo para a Patrick para fazer essa condução e ver o que é que apareceu. E muito obrigado, né, a presença de todos vocês. Bom, obrigado, Fernando. Mais uma vez, né, eloquente, bastante eloquente, ajudando aí no debate qualificado dessa atividade. Bom, informamos que tivemos aqui um pico de 13 participantes. A gente colocou aqui para disponibilizar para que eles façam perguntas, mas até o momento não temos nenhuma pergunta pelos participantes online. Esperar. Ok. Voltamos. Pronto. Bom, queremos agradecer também as monitoras. O Fernando e o Lindomar estão vendo aí as monitoras, devem saber os nomes. A gente quer agradecer elas pela colaboração, a disponibilidade e o cuidado de sempre, né, que esse pessoal, essas monitoras maravilhosas, têm desempenhado nesse congresso. Muito obrigado, meninas. Devolvo a bola para vocês aí. Eu falo, como é que ele vai me ouvir? Patrick, você está me ouvindo aí? Pronto. A companheira Joeli, que está acompanhando aqui presencialmente aqui a nossa mesa, tem uma pergunta aqui que ela vai fazer. Tem alguém que fez alguma pergunta aí na sala, Patrick? Até o momento, não. Não, então pronto. Joeli. Boa tarde. Pergunta assim: o que está faltando para implementar o PGD na UF? Pronto. Responda aí. Vocês ouviram? Sim. Pronto. Então, Joey, fazendo aqui, respondendo, eu e Lindomar, nós fazemos parte do Conselho Universitário aqui da UFBA, como representante dos técnicos. E a comissão que foi criada para desenvolver, né, para produzir a minuta, né, que ia dar início à implementação do PGD na UFBA, ela foi finalizada e ela foi aprovada, essa minuta, no Conselho Universitário. Né? A etapa que se seguiria seria a abertura para que unidades, né, se colocassem como piloto, né, para fazer o teste, porque, na verdade, a gente optou por fazer 6 meses, né, de teste para verificar na prática a viabilidade, né, do funcionamento do sistema do PGD. Né? A ideia era termos unidades com o teletrabalho parcial, com o teletrabalho total e também com o PGD 100% presencial. E ficou de fazer esse chamamento para que as unidades se colocassem à disposição. No primeiro momento, parece que a ideia da comissão era trabalhar com 5 unidades, não era isso, né, Tomás? Se eu me lembro bem. 5 unidades piloto. Né? Mas, depois que isso foi aprovado, né, não foi feito essa abertura para as unidades se colocarem. Né? E a gente entrou no processo de eleição para a nova reitoria, novo reitor. Né? Nós, técnicos, entramos também em greve, um processo muito dinâmico aí, e parou. Então, nós não temos nenhuma notícia formal do porquê que se as unidades não se colocaram ou se a instituição não fez essa convocação. Parece que ia ter que ter uma convocação formal dizendo, olha, a unidade que quiser se voluntariar para aplicar o PGD internamente, envia aqui os nomes para a gente avaliar. Eu acho que não chegou nem a ter esse primeiro momento de convocação das unidades. Então, a gente estava agora com essa questão da eleição para a reitoria está votando, né, a gestão,
a gente acredita que talvez só na próxima, né, o próximo reitor é que vai retomar, né, esse processo. Né? Você sabe mais alguma outra coisa? Tem alguma notícia? A notícia que eu tenho é que está aguardando, né? Na verdade, que atrasou o processo eleitoral. Pronto. Mas que, enfim, já estaria pronto para poder dar prosseguimento. Acredito que só vai dar prosseguimento quando o próximo reitor tomar posse e o pró-reitor de pessoas, se for continuar, ter essa informação que ele vai continuar, ou então que venha um novo pró-reitor de pessoas. Certo, uma nova equipe. Pronto, Edilene. Rapidinho, acho que precisa até tempo de Osório. Primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa. É sempre importante a gente. Estou ouvindo muito baixinho. Nossos técnicos, nós técnicos, participando dessas atividades. E aí, Osório, eu gostaria de parabenizar você pela sua brilhante palestra, como sempre, porque nos faz sentir grande entusiasmo, né, quando a gente escuta. Né? E aí eu gostaria de, se você pudesse, rapidamente, em linhas gerais, dizer assim, na prática, todo esse projeto, todo esse plano que você e sua equipe elaboraram, né, vocês, como é na prática? Porque assim, a sensação que a gente tem aqui é que as coisas ficam muito bacanas no papel, mas aí na hora que vai deixar acontecer, sabe, não tem o mesmo estímulo, não tem o mesmo entusiasmo. Então, eu gostaria de ouvir o seu depoimento assim, sobre isso, para nos deixar mais motivados também, porque realmente é muito desanimador quando a gente escuta todo esse projeto, tudo isso que é proposto, e que não seria difícil de acontecer se a gente, de fato, abraçasse a ideia, a proposta, o planejamento, se engajasse, se incorporasse mesmo. Acho que estaremos bem melhores, mas desculpa aí a tentativa de explicação. Vocês conseguiram ouvir? Oi, eu ouvi muito mal, muito baixinho. Osório, por coincidência, eu estava pensando justamente, e uma coisa que eu ia te colocar, e Didi me antecipou, né, como a gente está falando, roubou minha carteira, mas assim, é uma experiência que você teve, que foi o início da implementação, né, dessa ideia concreta. Então, o que eu ia colocar é que se você pudesse, né, falar um pouco dessa experiência prática que você teve, e aí a pergunta de vem em cima disso. E elogiar sempre, como sempre, sua apresentação, Osório. Sua apresentação foi linda, maravilhosa, e Didi, né, elogiando. Ok. É isso. Ouviu? Bom, Didi, um abraço, querida, sempre generosa. Saudades suas. Coisa boa te ouvir. Tá? Embora tenha te ouvido muito baixinho, mas te ouvi. Tá? Então, veja o seguinte, como é que esse processo se deu? Quando nós estávamos na Unipampa, nós tínhamos uma política de pessoal, que era uma política de pessoal bastante, eu diria que, para as universidades, um tanto quanto heterodoxa, porque a gente trabalhava com uma política única. Eu era pró-reitor de planejamento, desenvolvimento e avaliação, e como era uma universidade que... Isso se justificava numa universidade que estava sendo criada, a Unipampa estava em processo de implantação, né? Então, nós tínhamos lá muito pouca gente com alguma experiência. Então, o que aconteceu? A reitora da época, que era a professora Maria Beatriz Lúcia, da URGS, que os experientes que haviam lá era basicamente ela, o vice-reitor, que também era da URGS, e eu, que era da UFPEL.
Então, ela centralizou tudo na Pró-Reitoria de Planejamento, um conjunto de atividades que hoje estão normalmente espalhadas, né, com diversos órgãos da universidade. Nós trabalhamos com planejamento e desenvolvimento e trabalhamos com avaliação do trabalho docente e técnico e avaliação institucional. Tá? Então, era uma parada muito dura, né? Era muita coisa para fazer. E nós construímos uma política lá, inclusive de avaliação do trabalho, que, regra geral, não se consegue aplicar em outras instituições, né? As instituições mais tradicionais. As comissões de avaliação lá eram formadas pelas duas categorias. Quando ia avaliar técnico, a maioria era técnico na comissão. Quando ia avaliar docente, a maioria era docente, mas sempre tinha representação de técnico e docente em uma ou outra comissão, né? Então, essas coisas, elas, numa universidade mais jovem, é muito mais possível da gente implantar, né? E aí nós começamos a fazer essa discussão, porque a política de pessoal lá, ela sempre foi definida a partir de um trabalho coletivo que envolvia professores e técnicos. A nossa comissão de pessoal era formada por professores e técnicos, né? E inclusive com participação estudantil. E nós discutimos a universidade. Nós olhávamos a universidade para verificar que política a gente tinha que definir para conseguir fazer com que essa universidade andasse e que ela tivesse uma cara de uma universidade nova, que ela não fosse a mera reprodução das universidades que eram as tutoras, que eram a UFPEL e a Universidade Federal de Santa Maria. E aí, dentro disso, nós começamos a trabalhar essa ideia de fazer um sistema de planejamento de gestão de desempenho, que nós discutimos isso na Unipampa. Isso foi Oi, Nando, tu está pedindo alguma coisa? Oi, Nando. Você está sem microfone, Fernando. Mas eu imagino que as pessoas aí estejam escutando a gente bem. Tá, não, tudo bem. É que ele fez um gesto lá que eu achei que ele tinha pedido para mim parar, tá? Acho que foi. Ele está ainda. Você está habilitado. Bota o seu microfone para funcionar. Agora, estão ouvindo? Está ouvindo? Sim. Voltou, peraí. Agora eu tenho que parar aqui. Por favor, Osório. Tá bem. Não era para mim parar, era ele que estava se ajustando lá, então, tá bem. Mas então a gente olhava sempre para, porque a presença das três categorias, ela e a gente tem uma experiência muito grande na FASUBRA, porque no início dos nossos processos de discussão, lá no início da década final de 80, início de 90, nós tivemos grandes eventos participando, era um evento sobre a universidade, onde estudantes, professores e técnicos se reuniam para discutir a instituição, né? Depois, concomitantemente a isso, e na verdade nós estávamos nessa esteira, nós estávamos no processo de redemocratização do país, né? E esse processo das diretas já, redemocratização, etc., ele entrou dentro da universidade com muita força, né? Tanto que, a partir daí, nós começamos a fazer eleição e pressionar pela nomeação dos eleitos, né? Isso aconteceu na década de 80. Então, o debate sobre a universidade, ele era feito dentro de cada instituição pelas três categorias que precisavam pensar a universidade que se queria, e eram feitos em congressos. Em São Paulo, inclusive, foi feito, se não me engano, 1 ou 2 congressos, onde a temática foi a universidade pública brasileira. Bom, então nós tínhamos essa referência para que a gente pudesse fazer discussões na Unipampa e tentar criar uma universidade que tivesse uma capacidade de responder a isso que nós entendíamos fosse o papel de universidade pública. E aí nós criamos esse sistema e nós discutimos o sistema unidade por unidade. Evidentemente que ele não foi uma discussão sem resistências, né? Muitos professores entendiam que esse processo interferia na autonomia acadêmica, né? Nós chegamos a levar o Luiz Henrique Schuch, na época, ele era o presidente do Andes, né, para fazer um debate conosco lá na Unipampa a respeito dessa questão de autonomia acadêmica na visão do Andes, né? E porque nós defendíamos que, uma vez tendo um projeto institucional construído democraticamente, todas as pessoas, independente da ocupação de cargo na instituição, tinham que ter compromisso com isso,
tá? Que eu não podia definir simplesmente o que eu iria fazer sem olhar para isso. Então, evidentemente que os professores teriam que ter a sua autonomia acadêmica para decidir o que eles iriam fazer, mas certamente alinhado com o PDI, não poderia ser contra o PDI, não poderia ser dissociado, apartado do PDI. E, efetivamente, o Chu esteve lá e disse assim, olha, se há um projeto democraticamente instituído na universidade, quem é que tem a responsabilidade de executar? Todos nós. Se somos todos nós, nos todos incluem os docentes, incluem os estudantes, né? Inclui a comunidade no que ela puder participar. Então, na verdade, houve, naquele momento, resistências que nós fomos vencendo, mas com um detalhe, né? Nós tínhamos uma posição de administração em caminhar com esse processo, que a administração era Maria Beatriz Lúcia e eu e mais a equipe que trabalhava comigo lá, e mais o vice-reitor, que era o Norberto Hoppen, que era da URGS. Bom, o que aconteceu? Nós terminamos esse processo no final de 2011, 2010 para 2011. Aí nós preparamos o sistema, criamos as bases do sistema informatizado para que ancorasse esse sistema, fizemos uma resolução e mandamos ao Conselho Universitário, e quando a resolução estava tramitando no Conselho Universitário, nós estava programado já, nós fizemos a eleição e nós éramos pro tempore e nós viemos embora. E a Beatriz e o Norberto foram para a URGS e eu voltei para o UFPEL, e assumi uma nova gestão que inclusive era do nosso grupo. Só que a nova gestão entendeu que não deveria tocar nisso porque era alguma coisa controversa. Sabe aquelas coisas assim, só vou fazer aquilo que todo mundo concorda, ou que tem menos resistência. Para implantar uma coisa nova desse tipo, ou tu tem efetivamente convicções e coloca a tua energia a serviço do projeto, ou isso não vai acontecer. E foi o que aconteceu na Unipampa. Aí nós recuperamos esse projeto na FASUBRA. Então, esse projeto não tem experiência de ser aplicado. Entendo eu, que aí eu queria colocar mais algumas coisas, entendo eu que se o PGD é possível de ser aplicado, o SPGD com muito mais razão, porque o SPGD é democrático. Ele visa o trabalho coletivo, visa fazer a implantação de uma conquista que é de todos nós, técnicos administrativos. Então, ele é absolutamente alinhado nas nossas lutas históricas. A questão, por exemplo, do teletrabalho, nós precisamos tratar isso com muito cuidado, porque existe uma frase que em quase todas as universidades, em época de campanha, ela aparece: a universidade é da comunidade. A universidade, até tem um ritmo, né? A universidade é da comunidade. Todo mundo fala isso. Aí nós temos que nos perguntar, vem cá, qual comunidade? Quem é que compõe a comunidade? Se a universidade é da comunidade, o projeto da universidade tem que ser da comunidade. Mas qual comunidade? Tendo um PDI, o PDI é só da administração? Bom, então não é da comunidade, é só da administração? Ele é só dos docentes e dos estudantes, não é nosso? Bom, nós queremos abdicar de sermos cidadãos universitários, de podermos fazer com que a gente tenha efetivamente influência nas decisões e no fazer institucional? Nós precisamos decidir isso. Então, são coisas que nós precisamos olhar e dizer assim, não, nós queremos ser partícipes disso ou não. Então, veja, o teletrabalho, ele precisa ser definido a partir dessa ótica. Ele precisa garantir que haja espaços coletivos, onde as pessoas consigam estar juntos e definir coisas. A equipe de trabalho, ela é muito mais competente do que qualquer outro fórum para decidir quem pode fazer teletrabalho e em que modalidade fazer teletrabalho. Então, veja, se eu tenho um conjunto de atividades planejadas pela equipe, a equipe se organiza. Então, se alguém pode fazer teletrabalho em tempo parcial, fará em tempo parcial, preservando os objetivos da equipe, os objetivos da instituição, porque, veja, se nós colocamos essa questão do teletrabalho a partir do interesse meramente individual, todo mundo vai querer ir embora fazer teletrabalho em casa.
Bom, aí o aspecto que nós sempre entendemos como necessário, que nós precisamos estar juntos, fazer trabalho coletivo, pensar coletivamente para nós sermos sujeitos da universidade, isso nunca vai se realizar se os objetivos forem atender os interesses individuais. Os interesses individuais devem ser considerados, sempre devem ser considerados, mas primeiro tem que ser considerado o interesse da instituição. Resolvido o interesse da instituição, vamos ver como é que a gente resolve os interesses que são individuais e particulares. Nós somos servidores públicos, nós precisamos ter claro que a universidade é nossa responsabilidade, salvo se não queiramos assumir a responsabilidade, é outra coisa. Então, a equipe pode perfeitamente decidir que, ante os seus compromissos, seus objetivos, ela pode ter tais e tais atividades realizadas em teletrabalho, outras não podem ser realizadas, outras podem ser realizadas em teletrabalho parcial, mas a equipe tem que preservar um momento de estar todo mundo junto. Não é possível a gente não estar todo mundo junto, olhar olho no olho para a gente verificar o que está andando, o que não está andando, o que precisa mexer. Então, vocês vejam que a questão do teletrabalho, quando ela passa a ser uma decisão de chefia, independente do coletivo de trabalho, ela faz com que isso seja eivado por outras coisas que não são, regra geral, boas. Então, se nós tivermos espaço coletivo para deliberar esse tipo de coisa com base no projeto institucional, certamente nós vamos tomar decisões que sejam muito boas e aqueles trabalhadores que estão em trabalho remoto, eles certamente não estarão desvinculados daquela equipe, eles estarão dentro daquela equipe, porque todo o processo foi decidido em equipe, percebe? Então, eu acho que é extremamente importante, porque uma coisa é clara, o teletrabalho veio para ficar. Agora, nós não podemos deixar que o teletrabalho faça com que a universidade ela vire um deserto, né? Então, essa coisa, eu tenho notícias, porque eu vou pouco na universidade, de que tem determinadas áreas que estão completamente esvaziadas na universidade. Bom, isso é bom para o trabalho que nós achamos que tem que fazer, trabalhando a ideia de que nós somos parte de uma comunidade que quer ter a universidade como sua, né? E aí não é uma questão de egoísmo, é ter responsabilidade com essa instituição. Nós precisamos ter os nossos espaços para que a gente consiga discutir, porque individualmente a gente não consegue fazer com que as coisas andem, tá? Então, meus amigos, eu tenho uma expectativa de que alguma universidade, até a fala que o nosso colega que apresentou o Lindomar, ele disse que a respeito de que as universidades têm liberdade para o PGD, para fazer, né, a estruturação do PGD, e tem mesmo. O Nando falou a respeito de unidades se disponibilizarem a ser piloto, né, para a implantação do PGD. Bom, por que uma unidade não pode se apresentar como piloto para, digamos assim, fazer o SPGD? Porque vocês vejam, o trabalho por objetivo e meta, ele acontece nos dois lados, tanto no SPGD como no PGD. Só que o processo é completamente diferente. Veja, o processo é completamente diferente. Então, nós podemos adotar um processo que seja o SPGD, que não seja o PGD. Tá? Isso dá perfeitamente para fazer. Agora, precisa se ter presença de pessoas. Se não tiver presença de pessoas, isso não vai acontecer, né? Então, eu acredito que experimentar um processo dessa natureza, ele seria extremamente útil para a universidade, que nós precisamos, porque a universidade não perde objetivos. Tá? A Universidade de Bolonha foi criada em 1088, nós estamos com quase 1000 anos, né? E a universidade pública, nós sabemos que tem uma responsabilidade grave com o Brasil e com as pessoas. E nós temos parte disso. Por que nós queremos ser profissionais de educação? Né? Porque, freiranamente, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. E nós precisamos saber, afinal de contas, que educação nós estamos dando para os nossos jovens. E isso quem define é o projeto institucional, que define os projetos pedagógicos dos cursos, que define as estratégias de formação do aluno. Nós não queremos participar disso? Se nós não queremos, talvez nós tenhamos que ir para outro lugar que não seja a universidade, o lugar que nós queremos nos alinhar. Obrigado, amigos. Um abraço.
Fernando, seu áudio está cortado. Fernando, seu áudio está cortado. Você precisa habilitar seu áudio. Agora você tira o mudo. Aí. Oi, mas vai dar microfonia, não? Agora te escutamos. Pronto, pronto, desligou lá. A gente está no processo aqui para evitar, né, o eco. Mas pronto, estava agradecendo, né, aos participantes, né, eu estava dando aqui obrigado ao mestre Osório, fantástico aqui, cumpriu aqui o papel, né, da mesa de fazer a provocação, e a ideia é justamente essa. A gente tem que implementar uma gestão mais efetiva nas universidades. E a nossa ideia, já que a gente, enquanto movimento organizado, a gente produziu, né, uma proposta, é tentar avançar com essa proposta como uma solução para que a gestão efetivamente funcione. Já que a categoria está querendo, né, direcionar um plano de gestão, que esse plano seja o nosso. Essa é a ideia, né? E aí é uma boa ideia que Osório colocou, da gente ver se alguma das unidades que vão se colocar como piloto, de repente pode ficar mais fácil começar, né, em uma unidade do que convencer institucionalmente, né, a mudança da forma, né, de planejamento. Mas é isso, companheiros, a gente vai encerrar a nossa atividade, já são 15h38, né, maravilha, né, passamos um pouquinho do horário, mas foi muito bom. Né, estou agradecendo também o companheiro Lindomar, que está aqui do lado, e vamos partir agora para a próxima mesa, que vai começar às 16 horas. Obrigado a todos os companheiros que estavam assistindo, eu não estou conseguindo aqui ver, a gente fez uma improvisação, mas quem quiser, daqui a pouco a gente está passando nos grupos o link da próxima mesa. Osório, sempre um prazer te ouvir, né? Estamos aí, com certeza, vamos tentar ter a sua presença mais vezes, quem sabe na próxima presencialmente. Você tem que nos visitar novamente. Obrigado, Nando. Obrigado, Patrick. Obrigado, amigos. Prazer estar nessa mesa com todos vocês. Abraços. Tchau, tchau. Abraços. Tchau, gente. Mais uma vez agradecendo a presença de todos, todas e todes. Permaneçam no Congresso, existem muitas atividades que estão acontecendo. E não percam, logo mais às 16 horas, Tais em Debate, trajetórias, desafios e possibilidades na carreira dos técnicos administrativos em educação nas IFES, com Fernando, eu que vos falo, e Marcelo Pereira. Fiquem bem e até a próxima.